entretenimento e informação na sua manhã. Salve, salve, minha gente. Olha, são 8 horas 4 minutos para você, canal aberto ao vivo no ar. A partir de agora, no teu sabadão, é dia 9 de dezembro, né? 8h04, horário oficial do Brasil. Sol brilhando aqui na capital da hospitalidade. Nós ao vivo por aqui até as 9 da manhã, inclusive com um bate-papo sempre especial por aqui, sempre trazendo, claro, aquele bate-papo esperto e sempre com um convidado diferente por aqui. Muito bom dia, obrigado pela companhia. Ao vivaço, hein, minha gente? Deixa eu destacar por aqui a parceria sempre dos nossos patrocinadores, a Metalúrgica Cardoso conosco por aqui. Olha, a Clínica de Olhos aqui do Dr. Cizinando, Smartiliza Celulares, Cressol também, Cooper Alfa, parceria por aqui do nosso espaço, sempre do canal aberto com aquele bate-papo da manhã do sábado. Hoje, como eu disse, sábado ensolarado, a previsão é de um dia com tempo firme, ainda que com aumento de nuvens no período da tarde e início da noite, nós poderemos ter pancadas isoladas, aquelas chamadas pancadas de verão, mesmo que na estação primavera, né? Daqui a pouquinho nós teremos no decorrer da programação mais um boletim relacionado ao quadro meteorológico por aqui, tá certo? Canal aberto está no ar para você, minha gente, na sua manhã, e hoje nós temos um convidado também especial por aqui, sempre em nome dos nossos parceiros patrocinadores, no espaço sempre aqui do nosso departamento de jornalismo. Aliás, o canal aberto é uma produção do departamento de jornalismo e que nos traz sempre a parceria e que nos traz sempre também a oportunidade de trazer uma personalidade por aqui em todos os sábados pela manhã, tá certo? Obrigado pela audiência, aqui estamos no ar pela nossa 8h06, vamos lá, conversar então com Alexandre Finato, hoje empresário aqui de São Carlos, com expansão em todo o nosso país, do Grupo Finato. Quero cumprimentá-lo primeiramente. Alexandre Finato, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui na Tropical hoje. Aí. Hoje tu vai conversar bastante. Isso, conversamos um pouco durante a semana, vou conversar mais um pouco no sábado. Exatamente, pra gente não atrapalhar, a gente só deu um start ontem à noite assim, ó. Amanhã, entrevista às 8 da manhã. Pronto, estou lá. Isso aí. Fechou. E hoje é a conversa, minha gente. É aqui que a gente vai conversar, falar um pouquinho sobre o Grupo Finato, falar um pouquinho sobre o Alexandre e também sobre economia, porque a gente está com um empresário, a gente tem aqui a perspectiva, a gente tem aqui o retrato, o reflexo e também projeções. A gente vai pautar aqui, logicamente que quando a gente traz o tema, a gente vai ter que ser pontual em função aqui, que 1 hora parece ser bastante, mas quando você desenvolve, você acaba sendo pouco, né? E a gente vai conversar aqui com o Alexandre sobre tudo isso, tá bom? Alexandre, quem é o Alexandre Finato, na verdade? Vamos explicar para nossos ouvintes. Olha, eu sou natural aqui de São Carlos, né? Nasci na São Roque, tá aqui do lado da Cunhataí, e desde cedo vim para a cidade, né? Então, aos 17 anos aí, tive que ir em busca do sonho em Chapecó, que nos anos de 97... não se tinha muita estrutura de trabalho e emprego aqui na cidade, né? O que tinha era pouco, era muito disputado. É onde eu fui para Chapecó desbravar, né? Um sonho, trabalhar, ser alguém na vida, e aonde fui para Chapecó e, na época, comecei a trabalhar na Irmãos de Marco, né? Concessionária Volkswagen, né? Depois, passou um tempo, fui trabalhar durante a noite na Autoviação em Chapecó, de borracheiro, né? Onde fazia toda a parte do serviço de montagem, troca, manobra de ônibus, né, durante a noite. E passou um tempo aí de 2 anos, eu fui convidado para trabalhar na JK Pneus durante o dia, onde eu tinha que fazer o mesmo trabalho que eu fazia na autoviação durante a noite, fazendo os clientes deles em Chapecó. E ali o pessoal foi me conhecendo, né, foi vendo o meu potencial, foi vendo a minha qualificação, o meu conhecimento, e sempre com humildade, simplicidade, fui traduzindo para os clientes a forma correta de cuidar de pneu. Tá? E foi ali que, em 2004, acabei montando a minha empresa em Chapecó. Né? Então, a Finato, ela nasceu em Chapecó. Nasceu em Chapecó, então, há 20 anos, né? 20 anos. Dia 14 de março agora vai dar 20 anos de trajetória já. Olha aí, ó. Começando em Chapecó, e aí, então, só subiu. Isso. Montei minha empresa em 2004, né? Início de 2005, tive que buscar o meu irmão aqui em São Carlos para ele trabalhar comigo, né? Já fez um sócio ali, né? Porque a demanda estava grande, né? E começou a explodir em termos de crescimento, né? E eu sempre fui um cara de visão, um cara de
arrochado, né? Não deixar escapar as oportunidades. Onde que ele aceitou o desafio, foi para Chapecó, trabalhamos junto lá. 2005, 2006 abri Concórdia, né? 2007 abri Toledo, Cascavel, Palotina, aquela região toda lá do Paraná, né? Muita viagem, muita visita, bater de porta em porta, né? Mostrar o meu trabalho para o grande transportador, para o pequeno, para o médio, né? Onde a gente foi se destacando pelo trabalho, né? Sempre movido com pessoas, né? Que eu não fazia isso sozinho, eu tinha um grupo, tinha pessoas. Né? Já tinha um grupo ali. Já tinha, né? Então, começamos a se destacar na região do Paraná. 2009, recebi um convite de um empresário de Palmites, do Grupo Tombini, né? Para nós ir a São Paulo atender a frota dele, em Jundiaí. E até então não conhecia São Paulo, nunca tinha ido, né? Não tinha passado em Curitiba, né? Então, me desloquei. 2009, depois de 5 anos de começar a empresa. Depois de 5 anos, né? Então, só que nós já estava bem estruturado e bem consolidado aqui na região, em Chapecó, né? E fazia os atendimentos externos, né? E tudo isso aí foi dando credibilidade. Em 2009 fui para São Paulo, atender o Grupo Tombini, né? E dali começou a surgir novos horizontes em São Paulo, né? E para mim conhecer São Paulo, eu tive que pagar para o motorista, né? Para ele fazer uma viajada comigo lá na capital. Então ele me levou a conhecer Guarulhos, me levou a conhecer Santos, toda São Bernardo do Campo, a capital. E ali eu comecei a enxergar várias oportunidades de me instalar cada vez mais forte em São Paulo. E é onde o que eu ganhava, o que eu faturava, eu fui investindo em estrutura, em pessoas, em veículos, equipamentos, para mim atender o transportador da região, onde que nós crescemos muito, na região de São Paulo, Jundiaí, Campinas, né? E assim, e tu chegar nesse lugar sem ser conhecido, tu bater de porta em porta, marcar entrevista, né? Fazer o bate-papo, tem que ser uma dinâmica muito forte e o cara tem que ter persistência e coragem, porque você enfrentar a capital do Brasil, que é São Paulo, em termos de economia, né? Empresa, trabalho, giro, né? Tudo é muito grande, né? E eu sempre fui um cara dedicado, focado e nunca me abati, né? Então, sempre arregaçava as mangas cedo, né? Muitos finais de semana viajando para poder adiantar a viagem, para estar na segunda cedo, né? E isso é poucas pessoas que vão ver esse lado judiado da vida, né? Exato. A gente vai ver só a parte boa ali, né? Isso só aí. A parte boa, né? Mas olha aí um pouquinho da história. E depois, em 2009, tu teve esse pontapé ali, esse conhecimento aí. E depois você foi aumentando ainda mais esse leque. Depois não ficou só em São Paulo, né? Hoje, um exemplo assim, na época de 2009 eu estive em São Paulo, né? Então de 2009 até 2013 eu foquei muito em São Paulo. Onde cheguei em grandes frotas, né? Um exemplo, a PepsiCo, né? Que é uma Chips. Cheguei na McDonald's, né? Que é a Martin Brauer, né? E dali foi abrindo os novos horizontes, né? E depois, 2014, 2015, eu desci para atender Canoas, Porto Alegre, aonde que nós se instalamos também muito forte na região, onde hoje nós atendemos toda a grande Porto Alegre, regiões da Serra Gaúcha, né? Lajeado, né? Tudo foi abrindo portas. E eu deixava a minha equipe trabalhando e ia visitando o cliente e abrindo. E ia enxergando onde é que tinha o transportador, onde é que estavam as empresas, e foi ali que eu comecei a buscar o contato, buscar o telefone e ligando para o cara, falando do meu trabalho. Vem aqui me visitar, Finato, pode vir aqui, vou te receber. E foi indo. Então hoje estamos com uma estrutura muito grande no Rio Grande do Sul. Chegou a virar então, na verdade, porque antes tu ia, marcava entrevista, fazia toda aquela logística que você mencionou ali no início, mas depois já estavam agendando contigo para conhecer o teu trabalho. Exato. Lhe chamando ali para... Hoje a gente diz gestão de pneus, mas na verdade são serviços, né, que você presta, né? Explica para nós como é que é essa logística. Finato. Todo mundo acha que eu vendo pneu. Exato, porque né? é o que vem primeiramente, assim, Grupo Finato, pneus, ou gestão de pneus, que é o que a gente traz normalmente. Mas não, existe uma logística de serviços aqui. Isso. Então o que acontece? Hoje a gente... nosso foco hoje é gestão de pneus no cliente ou no truck center. Então, o que é o serviço nosso? O cara compra o pneu, a gente cuida do pneu para o cliente, né? A gente marca o pneu, identifica, joga numa plataforma de sistema, tecnologia, faz toda a parte de serviço, calibragem, troca, montagem, conserto e deixa o caminhão perfeito, tecnicamente correto. O mesmo serviço que a gente faz no carro nosso, no veículo nosso particular, é o mesmo serviço que a Finato faz
nos veículos. Só que o veículo tem vários eixos e vários pneus. Então a demanda, a força, o tamanho do caminhão é o que vai determinar o tempo e a agilidade que você tem. É a proporção ali. Isso, né? Então hoje nós se tornamos hoje no Brasil, eu acredito firmemente que nós somos a maior empresa do Brasil de gestão de pneus. Porque como eu rodo o Brasil todo, eu não vejo nenhuma empresa nesse ponto, nessa estrutura, né? E principalmente assim, arrojada e atender 13 estados brasileiros. Hoje nós já estamos em 13 estados brasileiros. Nós já estamos em Manaus, nós já estamos no Belém, já estamos no Recife, né? Norte, então Nordeste. tudo é entender o cliente e como eu vou atender esse cliente. Para daí montar a estrutura toda de pessoas, equipamento, ferramenta e a forma de atender o cliente. Olha só, então tá aí, ó, explicado então, basicamente prestando serviço na manutenção aquele do veículo caseiro, do veículo de passeio, num caminhão, só que porém pela empresa Finato, né? Hoje, o Alexandre continua viajando, mantendo contatos, continua, porque a equipe faz o trabalho hoje, né? Isso Alexandre? aí. Mas você continua na linha de frente, no contato, na abertura de novos negócios, é nesse sentido. Isso aí, eu fico vinculado a isso, né? A gente tem os vendedores que moram nas estratégicos, né? Nos locais, né? E ali eles fazem toda uma peneiração, né? Uma busca de clientes. E tem casos que daí a minha pessoa vai lá até para transmitir mais segurança para o cliente, né? E a forma de entender o cliente para saber o tipo de projeto que eu vou ter que encaixar para esse cara aí, entendeu? Então eu viajo a semana toda, eu estou na estrada viajando, né? E às vezes fico dias fora, né? E através das minhas saídas, das minhas visitas, eu consigo entender o cenário nacional político, de uma forma geral, né? tudo, né? Como é que tá as empresas. E ali a gente vai se adaptando, né? Conforme a necessidade do cliente, do transportador, né? Legal, muito bem, olha só minha gente, estamos ouvindo, agora são 8 horas 16 minutos, Alexandre Finato, empresário são carlense, Grupo Finato aqui conosco, completando aí seus 20 anos de mercado, atuação no mês de março do ano que vem, e ó, aqui ele está conversando conosco sobre tudo um pouco, aqui contando um pouquinho da história, hoje me dizia cerca de 300 colaboradores? Isso aí. Para atuar para essa demanda toda que você mencionou. Mas é em todos os locais, né? Hoje a empresa conta aí com 130 filiais, mais ou menos, espalhado pelo Brasil, aonde cada filial tem uma demanda de funcionários, colaboradores, né? Às vezes tem uma operação que tem tem uma operação que tem 5, outra 3, outra 2, né? E como a gente tem muito truck center espalhado e muita operação de gestão de pneus dentro do cliente, ali você acaba tendo mais pessoas dentro de uma operação, né? Legal. Tem dois lados também, né, Alexandre? Temos as empresas que você atende, que são grandes transportadoras, grandes empresas, né? Até se você puder citar, não há problema nenhum. E tem aquelas que também são parte do trabalho para prestar o serviço, aqueles que também são parceiros seus. E a gente citava aqui, inclusive, a FM Pneus, né? Que é uma das empresas parceiras suas, né? E que também até fez uma indicação para que você também fosse um dos convidados aqui em relação ao nosso quadro. Mas são dois lados de parcerias, né? A prestação de serviço é aquela que também auxilia na prestação desse serviço, né? Ou que aponta pelo menos isso, né? E tu vê como é a história, né? Antigamente, quando eu entregava jornal aqui em São Carlos, em 2012, em 92, que eu tinha 12, 13 anos, eu já trabalhava. Eu com 13 anos já tinha minha carteira assinada, cara. Então eu sempre fui um cara que sempre fui de trabalhar, né? E eu vi a FM Pneus sair de São Carlos, porque ela foi comprada aqui em São Carlos. Olha aí, ó, já se cruza uma história com a outra. Exato. E eu vi carregar aqui em São Carlos essa recapadora, e eu me lembro, eu tenho foto no meu psicológico das pessoas que trabalhavam nessa época, e onde na época foi vendida para a família Maldaner, né, de Maravilha, e levaram para lá e fizeram uma grande indústria, uma grande empresa. Em 2004, em Chapecó, né, a gente atendia os clientes deles em Chapecó. E a confiança do trabalho, a persistência, a honestidade, a transparência foi tanta que a própria FM Pneus recentemente aí, ela tem seus 25 truck centers no Brasil, no Sul, né? E aonde que ela, pela qualidade do meu trabalho, ela levou nós para dentro do truck center dela, onde ela passou todos os truck centers para mim tocar. Então ela vai focar no negócio dela, que é a recapagem de pneu e venda de pneu. E toda a parte de serviço no Truck Center, ela passou para mim. Então hoje, onde tem FM Pneus, tem Finato. Tem Finato junto, automaticamente. Pode até ver só a FM, mas o Finato está junto. Isso aí. Então eu atendo os clientes da FM
e atendo os clientes meus do Brasil, que às vezes estão cruzando, dá um problema, precisa de uma ajuda, eles param nessa unidade de negócio e ali a gente já atende o cliente, já libera e depois só ajusta a parte do faturamento internamente aqui. Olha Entendeu? só, tá vendo como é que é a logística? E aí são parcerias, né? São parcerias simples que começou. E aí você contou a história cruzando, né? Informações, porque se a FM saiu de São Carlos, da onde você é natural, viu esse desenho de saída, de migrar para a Maravilha, onde está hoje, se cruza e hoje são parceiros, diretamente parceiros, na verdade, né? Que acaba consolidando a própria economia, o mercado ali do próprio negócio, da prestação de serviço em si, né? São Carlos é uma terra muito forte de geração de muito empreendedores, fértil. né? Nós temos a JK Pneus. Quantas pessoas ela levou embora daqui? A qual você também passou, né? Isso aí, né? E a gente sente muito, né, pela trajetória que ela tomou, né? Porque tem muitas pessoas que trabalharam muito, né? Então São Carlos é a terra que forma mais pessoas que mexem com pneu, né? Se tu parar para olhar, né? E eu vi a JK Pneus nascer, né? Então olha a quantidade de emprego que essa empresa trouxe e levou pessoas boas daqui para morar fora. O né? nosso colega, o Kleber Heinen, foi um. Pois é, entendeu? Né? Então assim, temos a FM Pneu, temos a JK Pneus, levou quantas pessoas, quantos profissionais, né? E isso é bonito, cara, é uma história assim de empreendedorismo, de paixão, né? Você acreditar nas pessoas daqui e levar embora, né? Exato. Então, e prestar o serviço ali, que é a parte final, né? Exato. Então, que você oferece o teu produto ali. Temos algumas considerações, enquanto o Alexandre toma mais um chimarrão conosco aqui, às 8 horas mais 21 minutos. Temos aqui a participação. Dá os parabéns, deixa eu buscar aqui a mensagem bem certinho, até porque nós temos chegando aqui o pessoal no WhatsApp. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. O pessoal do WhatsApp pode mandar para nós aí no 3325-4303, que é o WhatsApp da Rádio Tropical FM. Pode interagir conosco, alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa pontual, não há problema nenhum, tá certo, pessoal? A gente vai participando aqui e vai interagindo também. Menciono aqui também participação do José Cleocuns, vereador aqui de São Carlos, produtor suinocultor, né, aqui do interior de São Carlos, linha Navegantes. Dá os parabéns para o Grupo Finato e principalmente para o Alexandre, que é um grande empreendedor. Já vai naquilo que tu falou agora, terra de empreendedores. Já parte Isso. por aí. O José Cleocuns aqui. Esse aqui talvez tu conheça, viu, Alexandre? Bom dia, parabéns, Alexandre, Finato e Grupo Finato, pela parceria com a FM, serviços de qualidade. Orgulho para São Carlos ter a sua empresa aqui. Forte abraço, Kellen. O Kelly é um parceiraço nosso aí, né? Tá fazendo um excelente trabalho dentro da FM Pneus, né? E é um cara que a gente tem uma dinâmica muito boa aí de visitar cliente e fechar negócio, né? E ele fala bastante para vender, né? Isso, e ali tem, né? Ali tem conteúdo, né? Ali tem experiência também, né? Sempre vai falar, né? Também é um cara que nasceu dentro da JK Pneus, né? Eu acho que é mais Isso, um, né? Porque isso. ele não me contou a história, mas já me falaram que ele saiu dali também, né? Então, E foi trabalhar na Joaçaba Pneu, né? Exato. Né? Sempre no ramo ali. Exatamente. E aí segue agora na FM, parceira do Grupo Finato. Depois disso, Alexandre, nós tivemos então toda essa expansão. Hoje você sabe enumerar quantos parceiros você tem aí que você presta serviço? Porque são marcas, as maiores marcas do Brasil, Hoje, as transportadoras, né? Hoje eu acredito que a Finato passa de 10 mil clientes hoje no Brasil, tá? Mas tem os top, né? Por exemplo, o Grupo Tombini. Hoje tem 3.300 veículos, né? A PepsiCo, a Expresso Miguel, Bauer Cargas, Nilo Toso, Ludovico, Cordenunce, né? São tudo empresas que a gente atende lá do começo já, desde o início. Desde o início, né? Quer dizer, da credibilidade e o trabalho com qualidade mesmo, né? Exato. Aí você tem grandes frotas, médias frotas e pequenas frotas. Todas elas têm a participação, e todas elas têm a sua participação dentro da Finato, né? Então a Finato nunca ela discriminou o cliente que tem 1 caminhão, 2 caminhão, né? Ao contrário, nós precisamos do pequeno para poder chegar no grande, né? Exatamente. E geralmente o negócio começa pequeno porque tu atende o pequeno. E se tu focar e tiver trabalho certo, organizado, você vai chegar no médio e você vai chegar no grande, né? Essa é a lei da física, a lei da natureza. Faz parte, né? E é o processo para crescimento também, Exato. ao mesmo tempo, né? Em 20 anos
Bem, o que dá para dizer? Foi um ano crescente sempre, né? Foi sempre crescente. As oscilações são naturais. Como é que funciona a economia nesse sentido, Finato? Nós crescemos, todo ano nós crescemos, tá? Crescemos 10, 15%, né? Essa é a média de crescimento. Isso aí, né? E aonde nós demoramos para crescer foi de 2004 até 2009. Que foi os 5 anos até chegar na primeira ali. Só que mesmo assim nós crescemos. Nós só não crescemos porque na época nós não tinha tanta tecnologia, controle, sistema, inovação, aquela coisa toda. Né? 2009 para cá a gente buscou umas tecnologia nova, né? E foi implantando e ali que foi melhorando todo o processo da empresa. Gerencial, frota, logística, onde que nós tínhamos que ter um sistema gerencial para nos ajudar, né? E depois veio o celular, veio o WhatsApp, né? Exato, que facilitou. Que facilitou, né? E uns 5 anos atrás a gente inovou, a gente fez um investimento em tecnologia que todos os nossos pedidos hoje é eletronicamente. Então antigamente tinha muito papel, então você mandava de ônibus para cá, o serviço que era feito em São Paulo, no Rio, no Mato Grosso, tinha que vir tudo por malote, de avião, de ônibus, de frete. E ali você mandava dinheiro, mandava cheque, mandava as ordens de serviço. Então você acabava demorando muito para ter o controle, para ter o faturamento. E, às vezes, quando o avião descia em Chapecó, na época do inverno, atrasava muito. E você acabava bancando muito o cliente pelo prazo de pagamento, aquela coisa toda. Onde nós fizemos um investimento em um programa, né? Um aplicativo, software mesmo, né? Isso para poder nos ajudar. E dali em diante a gente foi estourando, porque daí só deu viés, né? Deu sequência, né? A viabilidade e agilidade, principalmente, né? Porque tempo é dinheiro, segundo o ditado. Isso aí. Né? Tempo é dinheiro. O destaque para as informações ligadas aqui ao Grupo Finato. O pessoal vai mandando as felicitações aqui. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma sequência aqui do reconhecimento. Parabéns ao Grupo Finato. Como é que o pessoal mandou aqui? Deixa eu abrir aqui. Parabéns ao Grupo Finato por esse sucesso e levar São Carlos. Deixa eu ver quem que está mandando aqui. É um ouvinte. Se identifica lá que a gente vai identificando aqui, tá bom? O pessoal vai mandando para nós aqui. Obrigado, Finato, também. O pessoal vai mandando. Ouvintes anônimos aí, Alexandre. Tudo no reconhecimento da empresa. São Carlense hoje, né? Isso aí. São Carlense. São 8h26, minha gente. Bem, outra coisa que a gente estava pautando em off aqui com o Alexandre foi justamente, nós falamos do crescimento, a cada ano crescendo em média 10%, 15%, como mencionado pelo Alexandre. Mas daí entra também essa incerteza toda, né, Alexandre, que nós temos aí em relação... Aí a gente parte de governo federal, a incerteza quando se muda, quando se tem a sequência e quando a gente se vê depois de 10, 12 meses, aí, um ano agora do governo federal, que você, como empresário, tem sentido a questão, ou começado a sentir a questão da incerteza e da insegurança em relação a isso. Talvez o que você possa falar agora pode retratar o que muitos empresários têm como sentimento no momento, né? Em relação à nossa economia, especialmente. Porque tudo você está numa área de prestação de serviço, que é tida como a principal ferramenta ou o principal setor, segmento da criação de trabalho, de emprego e giro automaticamente da economia. Gostaria que você desse teu parecer em relação a esse reflexo que você tem sentido agora, principalmente depois de 10 meses aí especificamente. Só para entender, assim, os ouvintes aí, a empresa cresceu, dobrou de tamanho na pandemia, para vocês terem uma ideia. Tá? Quando estava tudo parado. Quando estava tudo parado, tá? Então, quando você tem um governo, uma política que trabalha para a sociedade, que trabalha para as empresas, né, e da forma correta, você se anima, você investe, né? E nós explodimos em termos de crescimento, tá? Da eleição passada para cá, a gente começou a sentir um baque muito forte na questão da motivação do empresário, tá? Porque o empresário que investe, que bota seus milhões, que bota o seu nome, o seu CPF em jogo, ele não quer que o Brasil dê errado. Ele não quer que as empresas vá mal. Ele não monta um negócio para ir mal, para quebrar. Ele monta para gerar emprego, trabalho, renda, pagar seus impostos e ser reconhecido como empresário, né? E o empresário tem que ir bem, porque se ele ir mal, todo mundo vai mal, né? E o que eu venho percebendo é o empresário em si, assim, ele está cauteloso, ele está segurando o investimento, ele não está inovando, ele está travando as coisas, né? Aí você pega a questão climática, né, que está afetando muito o Rio Grande do Sul, com chuvas, aqui, nossa região.
Semana passada estive no Mato Grosso. A estimativa é dar 40% de soja a menos. Lá No Mato Grosso, Exato. por causa da seca lá. Né? E tudo isso vai afetar o transporte, tudo isso vai afetar as indústrias, as fábricas que fabricam implementos agrícolas. Isso é uma cascata. Né? Nós temos outras regiões que não sofrem com seca, que é outros segmentos. Né? Então você tem o Rio Grande do Sul que sofre com a enchente e está sofrendo muito devido à paralisação e o fechamento de pedidos, de postos de trabalho devido ao agro estar travado, tá? Com o preço do leite, com o preço da soja, do milho, e o produtor ou o investidor ele não vai investir para ganhar pouco. Né? Então tudo isso está afetando. Né? E é uma tendência dentro desse ano aí, que foi introduzida uma política aí, que travaram a desoneração da folha de pagamento. Exato. Né? E essa foi recente, inclusive. Isso. Aí travaram lá o tanque suplementar. O terceiro tanque de um caminhão. Explica para nós que você O que acontece? O caminhão tem 2 tanques, tá? E para ele poder fazer um certo percurso, voltar e viajar e abastecer em casa, o transportador muitas vezes coloca o tanque suplementar atrás da gabina, tá? Hoje o motorista ele já anda com os 2 tanques de diesel, tá? Só que essa nova lei aí que esse governo implantou, vai prejudicar o transportador, porque ele vai ter que implementar o cargo de insalubridade, de periculosidade, tá? Onde vai onerar a folha de pagamento desse cara. Tá? E é uma discussão, porque um fala uma coisa, outro fala outra, tu não sabe quando vale essa lei, de que dia que ela começa. Se o governo determina que a partir de 2024 vai entrar em vigor essa lei, e para trás não tem validade nenhuma, o transportador vai se organizar e vai se adequar. O problema é essa incertezas, né, de muita lei, de muita norma e exigência, que o transportador está sentindo na pele, e tudo isso aí vai voltar para a sociedade, através de aumento de frete. Então o transportador vai ter que repassar isso. E isso vai encarecer onde? Lá no mercado. No posto de combustível, na loja de roupa, e assim vai. Isso vai acontecer ainda, né? Porque essa discussão aí do incremento da insalubridade que aumenta a folha em relação ao transportador, isso vai vir ainda, porque isso é recente. Né? Não é da política do início lá do ano que tem já refletido, respingado aí muito especialmente na prestação do serviço. Essa é uma questão aqui que vai ainda vir até ao nosso bolso aqui em função do mercado, né? A gente sempre mais sente o mercado, né? Que é aquilo que a gente precisa essencialmente. E é o transportador. Ainda fazendo um parênteses aqui, Alexandre, o pessoal mencionou aqui a importância dos transportadores foi vista quando parou tudo. Eu imagino que o ouvinte deve ter conotado aqui, remetido quando se teve a greve dos caminhoneiros, imagino eu. Mas aí mostra também a importância da mesma forma, quando se para o transporte, né? A importância de tudo isso. Para a economia também, né? Que reflete, né? O transporte ele teve um baque muito forte de aumento de diesel e pneus, custo na pandemia. Porque faltou. Então. Porque daí é a lei da oferta e procura. Né? Ali o transporte teve um aumento muito caro, né? E só que teve aporte de dinheiro na sociedade, né? No Brasil, que aguentou o rojão, né? Exato. Os municípios receberam muito dinheiro na pandemia, isso, né? E você começa a analisar hoje, né? O grande problema de tudo isso aí é o passado, né? É o passivo que essas empresas vão ter, tá? Então, como é que um empresário juridicamente ele vai trabalhar respaldado, né? Porque toda hora muda uma coisa. Exato. Toda hora insegurança jurídica. Isso né? aí, é o que mais desafia hoje o empresário hoje, as leis, a insegurança jurídica. E leis trabalhistas aí que estão aí bastante variáveis, né? Nós tivemos uma reforma trabalhista que definiu muita coisa no governo passado, pontuou algumas coisas, porém com a insegurança jurídica isso já não se garante, né? Exato. Aí acaba onerando ainda mais. E também a folha do pagamento recente também, né? Que aí, você falou que você tem cerca de 300 colaboradores aí, né? Isso reflete bastante lá no bolso da empresa, né? Isso que eu sou prestador de serviço. Isso. Tá? Agora analisa a indústria, as grandes empresas, que é tudo 100% certo, tudo na folha de pagamento, quanto isso vai aumentar o custo, tá? Para janeiro do ano que vem, se eu não me engano, vai aumentar a tributação dos impostos de prestação de serviço. Sim. Vai aumentar 25%. Então, como é que eu vou chegar num cliente
e dizer para ele, meu amigo, a partir de agora, em janeiro, nós vamos ter que ajustar 25% o custo devido à nova mudança aí dos impostos que foi feito pelo governo, né? Porque o governo quer arrecadar mais, né? Então, como é que nós vamos fazer tudo isso aí? Vai ter cliente que vai aceitar, vai ter cliente que não vai aceitar, né? Vai ter cliente que talvez ele vai olhar para dentro e ele vai começar a fazer o meu trabalho para diminuir custo. E daí vai alguém para casa. Exato, vai alguém para casa, começa a travar aqui, a empresa ia investir em renovação da frota, já começa a parar, outro vão investir aqui, vão investir ali, tudo começa a parar. Então, o que eu venho sentindo de janeiro para cá é isso. Nós estávamos em uma velocidade e começou a parar tudo. Começou a ir devagar, né? Hoje ainda está indo devagar, né? Devagarzinho, né? E o que está movendo isso é o agro, é as grandes indústrias, é o comércio ainda, né? Que está tendo um certo movimento. E o agro, queira ou não queira, ele é o que impulsiona. Eu tive no Mato Grosso semana passada, fiquei uns dias lá, visitei vários clientes, andei em fazendas lá de clientes meus, tipo assim, e os caras não estão chorando, eles estão falando a verdade, a gente começa a entender as coisas, né? Teve produtor que fez a segunda replantio já da soja. Imagina o custo, o dinheiro que esse cara botou por terra, né? Por falta da chuva, né? E então tem um N coisas que vai implicando, e o cara começa a segurar, o cara começa a viver um pouco mais a vida. Exato. Né? E o Alexandre vê essa realidade em loco, né? Tu tá percorrendo todos esses seus parceiros nesses 3 estados, pelo menos, fora aqueles que você está buscando ainda mais prospectar aí a própria empresa. E a realidade de cada região do país, né? Você está falando do sudoeste, da região centro-oeste, né? Região produtora de grãos, onde tem a seca, fora as demais, né? Hoje os 3 estados do sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Mato Grosso é a locomotiva do Brasil, tá? São Paulo é movido por esses estados, né? Essa região do agro, ela gera muita oportunidade, né? Porque ela gera muito empreendedores, né? Gera muito consumo, né? Exato. E tudo precisa do transporte. Então, se o agro começa a parar, imagina o efeito da paralisação que vai ter. Se você parou o transporte na greve e todo mundo sentiu... Nossa, e só um setor. Só um setor. Só né? um setor. Imagine vários setores começando a parar, né? Diminuindo, né? Como que você vai buscar alternativa no mercado para se manter, crescer e sobreviver? Né? Então, assim, o empresário ele tem que ter uma dinâmica muito forte, tá? Ele fica praticamente quase 24 horas matutando, pensando, analisando de que forma ele vai agir, de que forma ele vai fazer para crescer, né? E tem que ter um time ao redor dele de pessoas, né? E graças a Deus hoje nós temos isso dentro da Finato, né? Pessoas muito descomprometidas, né? Que vestem a camisa, que suam, né? Que ajudam, que tem iniciativa, que vão viajar, que vão buscar venda, né? Então nós estamos bem amparados, né? Estruturado com pessoas, né? E ano passado e esse ano, né? Complementando aqui, fomos certificados pela GPTW, né? Como uma das melhores empresas para se trabalhar, porque nós olhamos para as pessoas também. Nós olhamos para as oportunidades de negócio e do outro lado nós precisamos de pessoas. Então, para nós ir bem, nós temos que ter pessoas. E se nós não tiver as pessoas certas, no setor certo, a coisa não anda, né? Então, eu sempre fui ligado a pessoas, né? Então, a minha história, por isso que eu cresci, né? Pô, todo mundo me pede, as grandes fábricas de pneu. Afinal, como é que tu cresceu tanto, né? Porque o meu negócio não é pneu, é serviço. E para fazer serviço, tu precisa do quê? De pessoas. Então, tu precisa treinar, capacitar, desenvolver. Dar a possibilidade ali, isso aí, né? Mostrar que a pessoa pode crescer dentro da Finato. Exato. Né? E você vai transmitindo e fazendo isso e a pessoa vai vendo, né? Então, hoje, o meu negócio não é mais caminhão, não é mais pneu. Hoje, a Finato é pessoas. Pessoas que prestam o serviço. Exato. E que estão aí com essa linha de crescimento que ele mencionou. Parabéns ao Grupo Finato, está entre as maiores arrecadadoras de impostos do nosso município de São Carlos. Grande empresário Alexandre, grande parceiro da sociedade. Palavra aqui, esse mandato no particular meu aqui, Ivan Bonissoni, secretário de administração do município de São Carlos. Hoje, no passado, né, a decisão de eu trazer a empresa para São Carlos, né, automaticamente gera todos os impostos para cá. Então, todo o faturamento meu da Finato, né, fica tudo em São Carlos. Eu tenho às vezes, briga com o cliente, que ele quer que eu faturo lá na cidade dele. Só que não existe sistematicamente como fazer isso aí. Tá? E tem uma lei complementar aí que os impostos têm que ficar na cidade de origem
do prestador de serviço. Então, como a minha empresa é aqui, né, a gente fatura, emite nota, tudo por aqui. Né? Senão não adiantaria também a empresa ter a sede ali também, né? Isso aí, né? Tem que retornar, por isso que os municípios buscam as empresas justamente para retornar ao município. Isso, né? E a gente tem que olhar para isso, né? Por exemplo, a gente tem que ajudar os municípios pequenos a se desenvolver. Mas como é que se desenvolve? Através de emprego, renda e impostos, né? Impostos, trazer... o giro. É o giro. É a cadeia, né? Faz Isso. a cadeia ali, né, minha gente? Olha, são 8h39, o bate-papo está rendendo aqui. Nós estamos falando aqui agora sobre a economia, a projeção e a perspectiva num ano que foi bastante indeciso, ou pelo menos de incertezas. E aqui entramos na questão jurídica. E o Finato, eu ia pedir da perspectiva dele para o ano, mas ele já pintou a pedra aqui no mês de janeiro com o aumento do próprio imposto, né? Em relação à carga. A reforma tributária ainda está em questão. Isso tudo vai refletir ainda nisso que nós estamos falando, Finato. Então, tem esse ponto aí para... E o transportador também tá olhando para o lado dele, né? Agora tem aquela nova lei do motorista, por exemplo, que tem que trabalhar tantas horas, parar e descansar. Exato. E daí ficar tantos dias em casa. Então, se um caminhão fatura, um exemplo, 50 mil por mês, para ele poder pagar a conta, com o caminhão parado ele não vai pagar a conta. Não vai. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que dobrar. Eu estimo, assim, pelo que eu conversei com os empresários, a tendência é aumentar 45% o frete. Então, imagine se as coisas já tá cara hoje, se o empresário jogar 45% de impostos em cima do frete, quem que vai pagar tudo isso? A sociedade. Quem que vai sofrer mais? Os mais humildes, os mais simples, o trabalhador. A carga pesa mais. Entendeu? E não tem saída. Ou o governo trava isso de uma forma positiva, pensando na sociedade, tá? Para ajudar o transportador, para ajudar o motorista. Eu acho que tem que olhar para o motorista, porque ele acaba viajando demais, né? Ele não tem descanso, ele fica 30, 40 dias fora de casa. Eu acho que daí isso é uma política interna que a empresa tem que desenvolver, entendeu? Para ajudar a ele ter uma qualidade de vida melhor. Né? Porque eu que viajo bastante, eu vejo muitos acidentes, muitas tragédias. Graças a Deus fui abençoado. Praticamente nunca sofri nenhum acidente nesses 20 anos viajando, né? Pois é, porque está na estrada, né? Todo dia, toda semana a gente está na estrada, né? Está ali. Eu vi os piores cenários de acidente na minha frente, né? E eu saio sempre de casa com o pensamento, café em Deus, né? Mas eu também me cuido e eu também ando na defensiva, tá? E tudo isso aí você acaba tendo uma postura diferente, né? Na hora de conduzir o veículo. O motorista, ele trabalha praticamente direto, então ele acaba extrapolando. E isso aí vai dando um cansaço físico, mental e psicológico. E tudo isso aí ele vai começar a criar situações no trânsito. Então, o transportador ele vai ter que olhar de uma forma positiva, né? Montar escala, organizar, para ele poder trabalhar um pouco e ficar em casa com a família, né? Tem caminhoneiro que não fica no aniversário do pai, da mãe, do filho, da filha, né? Então, o sentimento, a dor que esse caminhoneiro tem, vocês não têm noção. E tudo isso eu conversei com os caminhoneiros, eu converso com os caras. Exato. E eles querem, pô, Finato, eu queria estar em casa no aniversário do meu pai, da minha mãe, não consigo estar. Então, as empresas, o transporte, eles vão ter que olhar para esse sentido. Pensar em folgas, pensar em dias especiais, em datas comemorativas. Também, entendeu? Principalmente, né? Porque o cara é um ser humano. Normal, como nós. Isso aí. Como nós queremos aqui mesmo em rádio, que não para, né? Sempre temos que ter aquela parada, vai um colega, alguma coisa nesse sentido. Então tem que ter essa logística aí. Muito importante, porque é o nosso transportador, é quem está trazendo e levando tudo isso. Né? E a estrutura na estrada está precária, né? Nós temos alguns postos de combustível que estão se reestruturando, fazendo banheiro, chuveiro, praça de alimentação boa, com comida boa, com lanche bom, com café bom, né? E tudo isso aí, né? E agora já tem lugares, regiões, né, fracas de movimento, ali você já não tem muita estrutura, né, para um caminhoneiro parar, estacionar. E o Brasil vai ter que olhar para isso. O Brasil vai ter que olhar porque os caminhoneiros estão indo trabalhar fora. Estados Unidos, Portugal, né? Porque existem caminhões novos, caminhões bons, estradas boas e estruturas boas. Então, se o Brasil não olhar, se os governos municipal, estadual e federal não sentar com a classe do empresário e olhar para eles o que eles precisam, né, de forma de estrutura, porque os caminhões estão cada vez crescendo de tamanho. Né? Hoje nós temos um caminhão com 30 metros. Como é que você vai manobrar um caminhão de 30 metros dentro de uma cidade? Então tem que pensar em malha viária, em postos, pátios de estacionamento, com estrutura para o caminhoneiro. Quanto menos mover o caminhão, melhor.
né? Exato. Porque ele vai afetando tudo, né? Afeta a estrada, o asfalto, né? Eu estava acompanhando, falando, você falou Estados Unidos, o quanto eles procuram caminhoneiros lá. Eu sigo alguns caminhoneiros, né? Nossa, a falta da mão de obra para o caminhoneiro lá, para ter o motorista lá. E tu vê, lá eles podem viajar com a família. Lá eles podem levar o filho, a esposa. E aqui no Brasil, a lei, o transportador não pode levar, porque a lei fera com o transportador. Então, como é que o transporte vai ter novos motoristas, novos apaixonados por caminhão, se o filho não está indo? Né? Se o filho não pode ir junto, porque existe uma lei que se der um acidente pode prejudicar a empresa. Então, a empresa acaba não permitindo mais levar a esposa, que nem agora, final de ano. Quantos filhos poderiam viajar com o pai e com a mãe? Exato. Né? O casal não pode porque a empresa não permite. Mas por quê? Por causa do sistema jurídico. Exato. Então, o sistema jurídico está travando o crescimento e a formação de novos profissionais na área de caminhão. Porque não pode. É muito risco de acidente. Olha só, são 8h45 agora, estamos ouvindo aqui o Grupo Finato através do seu sócio proprietário, Alexandre Finato, empresa São Carlense, prestando serviços. Aqui a gente diz gestão de pneus, como a gente rotulou aqui, mas é a prestação de serviço, nosso foco por aqui, falando sobre economia também. Uma parceria aqui sempre para a Metalúrgica Cardoso, empresa São Carlense que leva o nome de São Carlos para grandes projetos no desenvolvimento do país. A informação também para Smart Lisa Celulares, a Clínica de Olhos Dr. Cizinando Cressol e também a Cooperalfa por aqui na parceria das informações ligadas ao nosso bate-papo do Departamento de Jornalismo. Bate-papo que a gente vai estar disponibilizando na íntegra também no nosso canal do YouTube, já dentro de instantes. 8h45 agora. Eu destaco também as informações para a família de Edmarcos Antunes de Melo, de Caxambu do Sul, que é parceiro também aqui do espaço do próprio quadro do Canal Aberto nos sábados pela manhã. Alexandre Finato, bem, nosso convidado aqui, falando sobre tudo um pouco do seu negócio. 20 anos de trabalho, 20 anos de história. Bem, a gente está naquela projeção do ano de incertezas, prestação de serviço, que como eu já disse, é a área que mais movimenta em relação à economia, isso num sentido de todos os segmentos, né? Mas para 2024, o que o grupo prevê aqui? Nós vamos mudar um pouco o foco nosso. Olha aí, ó. Isso já é uma novidade. Pensando em continuar crescendo, né, de uma forma mais segura, né, porque a economia ela não está muito boa, a previsão aí para frente. Então nós também vamos reorganizar algumas questões internas, vamos ver para que lado nós vamos crescer, para que lado nós vamos investir, né. Daqui a pouco nós vamos dar uma pausa, que isso às vezes é necessário. Tipo aquele passinho para trás para poder dar dois para frente. Exatamente, porque nós temos muita oportunidade de negócio. Até março, eu não consigo mais fechar com nenhum cliente, porque eu fechei novos projetos e preciso atender e iniciar esse projeto, né? Mas um projeto diferente, né? Mas a ideia nossa aí para 2024 não é crescer de uma forma louca, é de uma forma mais organizada, tá? E mais estruturada. Porque com essas mudanças de governo, com essas mudanças de leis, aí tudo começa a se correr um risco maior. Então a gente olha muito para isso, para a gente saber qual é a melhor forma de crescer, né? Pensando no crescimento seguro, né? E olhar de uma forma correta para o negócio aí, para ele poder ter longevidade. Mudança, então, de estratégias, no caso, né? Isso aí. Seria isso, uma mudança de estratégias, logicamente, como ele disse, até março aí com novos projetos. Essa é uma boa notícia, né? Isso é uma boa notícia. Mas é o que estava já previsto. É o que estava previsto, né? Mas independente do mercado, no caso, independente da economia em si, né, minha gente? Faturamento hoje lá, o que dá para destacar nesse sentido? Mês a mês nós vamos crescendo em termos de faturamento, né? Então, o faturamento nosso está alto, né? A gente cada vez busca fechar negócios bons, negócios garantidos e através de projetos fixos, né? Que é uma tendência que nós vamos atuar muito forte, né? Que é o quê? A gente vai atender um transportador não por serviço mais, a gente vai atender ele por um contrato mensal.
Então, exemplo, tem um cliente lá que tem X caminhão, eu vou cobrar o valor fixo dele por mês para atender ele e fazer toda a gestão dos pneus para ele, entendeu? Então, isso vai dar mais segurança, a gente vai ter o faturamento garantido, né, para a gente poder seguir. O faturamento avulso hoje ele judia muito do empresário, né? Porque uma semana tem, outra semana não tem, né? E como a gente está espalhado em todo o Brasil, a gente oscila muito, né? Você pega a região da chuva no Rio Grande do Sul, afetou bastante a FINAP, Demais. porque parou o transporte, Exato. né? E até recomeçar, né? Demora. Aí nós temos o Mato Grosso, né? Temos o São Paulo, temos o Curitiba, o litoral que também foi afetado, né? Então tudo isso aí acaba oscilando o faturamento. Olha aí. Agora, quando você tem um contrato fechado mensal, ali te dá segurança. Ali vale a pena você atuar forte, cuidar bem, para tu ter aquela garantia de faturamento fixo todo mês. Que é esse o modelo de negócio que a gente vai buscar para 2024. 2024. Por causa então, das incertezas do mercado. Justamente porque é o reflexo da incerteza, né? Isso o aí. reflexo que vocês passaram durante todo 2023, né? Isso Desde o início, né? Quando nós tivemos a mudança de governo efetivamente. Parabéns ao Alexandre, Grupo Finato. Desejo muito sucesso da sua professora lá do ensino fundamental na escola Dr. Carlos Kumai. Glaci Pacheco Dúlios. Eu, ex-aluno querido, Alexandre. Nós estudamos no bairro que estudei, né? A Glaci é uma professora da minha época ali que me ajudou, me ensinou e sempre puxava a orelha da forma correta, né? E eu tenho muito gratidão aí pelas pessoas, pelos professores, né, aqui de São Carlos, né, porque são pessoas humildes aí que levaram o conhecimento, se dedicaram, né, e a nos ensinar alguma coisa, né. A professora Glaci Dúlios. Aqui tem mais uma participação. Bom dia, parabéns ao Alexandre, o primeiro empresário que fala da agricultura. Eles passam ela quis dizer aqui uma situação difícil. Isso aí. É o reflexo, porque como você transporta também isso, as empresas a qual você presta o serviço transportam o que o produtor, o que o agricultor acaba produzindo, né? Então é uma cadeia total, né? Você já disse isso, Alexandre, só para pontuar e finalizar aqui, que se parar a agricultura, tudo para. É uma engrenagem. Exato. Eu vejo que a agricultura hoje é a maior engrenagem que existe no país, tá? Se essa engrenagem começar a quebrar um dente e começar a parar, vai ter um efeito gigante de redução de postos de trabalho, investimento, né, em todas as áreas. Por quê? Uma área é ligada à outra, né? O Brasil é uma engrenagem, é uma caixa de direção onde ele tem várias engrenagens. E cada segmento, cada comércio, cada negócio, ela tem a sua participação, mas ela é atrelada uma a outra. Exato. Né? E a engrenagem tem que ir para frente. Né? Ela está encavalada, ela está travando. Tem que enrolar, tem que rodar, né? Tem que seguir, né? Então o agro, a região nossa que é muito forte, e eu atendo hoje, eu acredito que 70% do faturamento da Finato vem do agro. Olha aí, de quem move o agro. Olha que número importante, 70% do faturamento do Grupo Finato parte do agro. Isso é um número bastante significativo, né? Hoje um exemplo, nosso maior cliente, que é um exemplo, é o Grupo Tombini, né? É câmara frigorífica, né? Exato. Então ele movimenta o agro, né? Então está fazendo investimento, está comprando caminhões novos, está renovando a frota, aumentando, tudo por causa do agro, né? O Mato Grosso é tudo agro. O caminhão, as empresas de combustível que eu atendo, movimenta aonde que vende combustível? Lá na lavoura, lá no agro, né? Então o posto de gasolina da cidade, ele vende porque o agro, o comércio, a loja, o cara do picolé, tudo é movido com o agro. Com agro. É uma coisa que tá claro isso para nós, né? Exato. Então, o quanto cada negócio, cada segmento, ele precisa ir bem para ir todo mundo bem. E nós temos hoje vendo muitas fazendas ou propriedades ainda sendo invadidas ainda por cima. Isso aí. Tem muito, né? E daí nós ficamos aí na pergunta, né? Como vai ficar isso? Qual é a consequência disso? Se é que vai ter alguma consequência em relação do produtor, né? Porque na economia a gente já sabe para onde pode ir, né? Então, nesse sentido aí. Bem, Alexandre, vou deixar os microfones à sua disposição. Se você não parece, mas passou-se uma hora aqui nós conversando, né? E algumas participações aqui.
Quem mandou aqui em relação à questão da agricultura, ela se identificou agora, eu até ia perguntar o nome aqui, é a dona Nelly, aqui mesmo de São Carlos, que mandou aqui a questão do primeiro empresário que fala da agricultura, porque depende, é uma engrenagem, né? É como prestar o serviço aí pelo Grupo Finato. Alexandre, deixa eu agradecer e os microfones à sua disposição. Algum recado, alguma orientação, porque você roda, você tem a experiência e você tem o conhecimento, você tem uma ampla bagagem aí para nos repassar também e levando o nome de São Carlos, inclusive. O que eu deixo para o empresário, né? O empresário ele tem que viajar, ele tem que conhecer o Brasil, ele tem que entender o Brasil, ele tem que entender o negócio dele, né? De que forma eu vou crescer? De que forma eu vou buscar novas regiões, novo faturamento? Ele tem que sair, né? E o comércio, às vezes, local da nossa cidade, ele não permite isso, né? Porque o cara fica vinculado todo dia na mesma coisa aqui, né? E a gente que tem essa oportunidade, essa liberdade de viajar o Brasil todo, né? A gente consegue ver e aprender muita coisa, né? Então, o empresário, para ele prosperar e inovar, ele tem que sair, ele tem que viajar, ele tem que buscar algo novo e entender o Brasil. Porque tem N oportunidades, né? Aí só tem que entender qual é a oportunidade e qual que é a paixão de cada empresário. Porque não adianta tu querer abrir um negócio e tu não é apaixonado por aquilo que tu faz. Né? Porque daí você vai se esforçar. Eu imagino que quem não gosta vai se esforçar, não vai estar trabalhando. Se você gosta, você se diverte. Isso. E como é que tu vai mover a tua equipe pela tua paixão? Né? Como é que vai motivar? Isso, né? Então você tem que estar motivado, engajado, olhando para frente, né? E no meio do caminho tu tem algumas decisões que tu tem que tomar, né? Se tu vai para a esquerda, para a direita, avança, né? Dá uma acalmada. Tudo isso o empresário ele tem que estar aberto a isso, né? Porque são situações do mercado que acontece que varia muito, né? Legal, muito bem. Olha aqui, ó, mais uma participação antes da despedida aqui do Alexandre. Bom dia, obrigado Alexandre, grande profissional, atendem muito bem as empresas, principalmente a empresa Marvel, onde meu esposo trabalha por fornecer os melhores pneus, dando a melhor segurança para os motoristas. Obrigado e que Deus sempre abençoe o grupo. Aqui é uma mãe de família. Hoje a Finata, a gente tem orgulho de falar isso, né? Porque a gente tem as maiores transportadoras do Brasil. Tá? A Finato hoje é uma McDonald's da vida, né? Eu me vejo como o Pelé dos pneus. Olha aí. O Pelé do serviço. O Pelé dos pneus aí. Então, a empresa ela vai cada vez crescer mais. Cada vez ela vai buscar clientes, né? E vai se estruturar com pessoas para cada vez buscar mais crescimento, né? Mas a gente é bem vista na sociedade, né? Porque a gente sempre preza a honestidade, o trabalho, a dedicação, o empenho, né? A entrega, né? Às vezes a gente dá umas resbaladas na vida, só que tudo é preciso, né? Para tu poder seguir em frente, né? Mas hoje a Finato ela é bem vista no cenário nacional, né? E a prova disso é os vídeos que a gente está atuando forte no marketing nosso, que grandes transportadores estão fazendo vídeos relatando o contentamento, né? O quanto a Finato está sendo útil para esse transportador. Então a gente vai trabalhar muito forte em divulgação, né? Em vídeos, né? Para mostrar quem é a Finato. E automaticamente isso vai repercutir isso no Brasil e até fora do Brasil. Tá? Então hoje já somos uma empresa bem vista pelos fabricantes de pneu, né? As fábricas de pneu já me conhecem, sabem quem eu sou, implementos de caminhões já sabem quem é a Finato. Então o próprio transportador está vendendo o nome Finato. Então, automaticamente leva, né? Exatamente. Então eu tive na feira semana retrasada em Chapecó, uma das maiores feiras da região. A FETranslog? Isso aí. Se consolidou, né? Então ali tive a oportunidade de rever clientes meus, novos clientes. Então abriu um leque de oportunidades, né? Porque quem a Finato atende, fala bem. Então automaticamente eu falar bem a propaganda. É propaganda. Então a Finato está sendo bem vista nesse quesito aí, né? Porque a gente tem um trabalho muito forte com a equipe. E nós temos pessoas comprometidas, pessoas focadas no negócio, que faz o negócio andar, né? Olha aí, ó. É de boca em boca, a tradicional propaganda, né? De boca em boca. Isso. Um vai fazendo para o outro aí. Mas por quê? Pela prestação do serviço, que aqui a gente está conversando sobre a prestação de serviços do Grupo Finato, né, minha gente? São 8h58. Alexandre, obrigado pela sua vinda. Logicamente que essa não é a única parada, porque a gente vai também voltar a falar em breve. Pode mudar o cenário, pode mudar o quadro, poderemos ter novidades. Aí o Alexandre pode voltar por aqui
ou talvez algum colaborador da própria empresa. Muito obrigado pela sua vinda e a ter atendido o convite de estar conversando conosco por esta 1 hora de conhecimento. Obrigado. Agradeço aí a Tropical, né, pela oportunidade, né, e eu acho que esse trabalho que vocês fazem de abrir as portas, né, é o quanto você transmite para o outro empresário, né, o network, né, a experiência de cada um. É praticamente uma consultoria, né? Exatamente. E o empresário ele tem que trabalhar junto, ele tem que se unir, ele tem que transmitir o conhecimento, o zero, as falhas, o acerto, para que toda a sociedade, para que todo empresário, ele erre cada vez menos. Porque o erro custa caro, o erro custa muito dinheiro. Então, assim, você trocar experiência, figurinha, com um empresário, com o outro, você transmite bagagem, você transmite experiência. E confiança também. Confiança, né? Então o empresário ele precisa estar unido, ele precisa conversar mais, ele precisa estar junto, ele precisa ter aquela rodada de negócios onde cada um fala dos seus problemas, das suas situações, para cada um pegar um pouquinho de cada coisa e ir se moldando e se adaptando no cenário que todo dia está mudando as coisas, né? E o empresário ele tem que ser auto-inteligente, ele precisa ser auto-renovar todo dia, né? Ele tem que estar motivado, ele tem que acordar motivado, ele tem que dormir motivado. Com ideias, né? Exato. Ideias. Para prosperar o negócio. Grupo Finato, Alexandre Finato, 9 horas com pontualidade, foi o nosso convidado aqui no nosso canal aberto e que fica por aqui sempre. Agradecimentos aqui aos nossos parceiros patrocinadores, a Metalúrgica Cardoso, inclusive levando o projeto São Carlenses para o desenvolvimento do país, inclusive com o Canteiro do Bem também, trabalho social desenvolvido pela Metalúrgica Cardoso. Smartiliza Celulares, Clínica de Olhos Dr. Cicinando, Cooperalfa e também Cressol aqui conosco na programação. O nosso canal aberto que fica por aqui volta sábado que vem, a partir das 8 da manhã. Sábado que vem nós teremos uma programação diferenciada, tá? Porque o canal aberto vai estar sendo apresentado, mas de uma forma um pouquinho mais lúdica, um pouquinho mais festiva, porque a gente vai estar com a cobertura Tropical FM em relação à 13ª edição da Festa da Melancia em Caxambu do Sul. A Tropical FM, ela é a cobertura e a rádio oficial com a Rádio Feira dos 4 dias do evento em Caxambu do Sul, e de lá a gente estará transmitindo no sábado pela manhã. Fique ligado porque é uma novidade que nós vamos estar trazendo a partir das 8 até as 10 horas, excepcionalmente naquele sábado, dia 16, com a presença do estúdio A Tropical FM em Caxambu do Sul, lá no Parque da Melancia, transmitindo o programa ao vivo de lá com participações também, tá certo? Mas o canal aberto continua com seu espaço. O sábado sequente, tá bom? Agora são 9h01, vem aí a sequência com o sábado super alto astral, daqui a pouquinho na programação, com música e participação e interação. A gente agradece a todos os ouvintes aqui que contribuíram conosco, aos parceiros, personalidades e também lideranças que aqui contribuíram também com a participação, e aos ouvintes também que contribuíram aqui com as informações ao nosso entrevistado também, tá bom? A gente vai repercutir, claro, no nosso site, também no nosso YouTube, canal do YouTube, para quem segue lá os conteúdos, além do nosso site tropicalfmsc.com.br, tá certo? Break comercial, um abraço e até a próxima com mais um canal aberto por aqui na programação da 97.7, sempre trazendo a melhor informação e o bate-papo sempre esperto por aqui. Um abraço e até lá! Canal aberto. Canal aberto. Entretenimento e informação na